Olá, pessoal. Antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui representando a Naui, que é o nosso grupo. Esse grupo é composto por mim, sou o Daniel, o Bruno, o Marcelo, Jonathan e o Wesley. Esse trabalho tem a finalidade de apresentar o nosso projeto que foi proposto pela C2, do qual o tema selecionado pelo nosso grupo foi um bot no Telegram. Pois então, vamos começar. Aqui na primeira tela, a gente já tem a nossa interação do boot, então, onde a gente vai fazer os cadastros de comandos, né? Ela é uma ferramenta que vai auxiliar o desenvolvedor no seu bot, nesse caso no Telegram, através de um gerenciamento de funções. Então, por meio de um CRUD de ações, o desenvolvedor ele pode configurar seu bot para realizar determinadas funções a partir de um comando. O desenvolvimento vai ser através de código Python, né? Então, pode ser escrito um script que deseja para cada ação que o boot precisa realizar. Então, basicamente, é isso que esse chat inteligente vai fazer. Vamos dar uma olhada ali nos comandos que a gente já tem cadastrados. Então, aqui está a lista dos comandos cadastrados para o nosso bot. Todas essas listas são alteráveis, então elas são editáveis ou retiradas, né? Inclusive, é com isso que a gente vai começar o nosso teste. Então, Wesley, tenta editar um comando aí para a gente. A gente já tinha criado esse comando teste exatamente para esse tipo de teste. Legal. Comando alterado com sucesso. Bem simples, bem fácil de ser utilizado. E também é passível de exclusão. Então, se ele for ali deletar o mesmo comando que ele acabou de alterar, clique em sim. Comando excluído. Agora vamos para a parte mais legal. Vamos criar um comando. Vamos supor que a gente é o desenvolvedor que está utilizando a plataforma para criar um comando para o seu bot. Então, essa é a nossa tela de cadastro. Ela vai pedir alguns campos previamente definidos para ela criar o bot. E ela começa exatamente com o principal, que é o comando, que basicamente é o que o usuário vai digitar. Então, a gente tem um exemplo ali de barra comando. A barra não é necessariamente obrigatória, né? Porque basicamente ele vai registrar e fazer uma consulta no banco para executar esse comando. Então, a nível de exemplo, aqui para o nosso bot, vamos criar um bot que faça a consulta de CEP, por exemplo, que é algo bem útil. Então, por exemplo, a gente poderia criar um barra CEP ali. Aí embaixo a gente tem um parâmetro, né, que seria um exemplo de uso para o usuário, seria uma descrição do comando, basicamente. Então, pode colocar insira seu CEP, acho que é uma boa. Legal. Esse ativo, sim ou não, é basicamente o estado funcional desse bot, se a gente já vai querer que ele seja utilizado ou não. No nosso caso, como a gente já está fazendo para testar ele daqui a pouco, a gente já vai deixar ele habilitado como sim. E aqui embaixo a gente tem a saída, que é a resposta para o comando que o user digitou lá em cima. Isso é, quando o user inserir aquele, ou requisitar aquele comando, qual que é o retorno que esse bot vai dar para ele. Então, ele pode ser só uma string com uma mensagem, o que não é bem interessante no nosso caso, ou ele pode ficar entre chaves para fazer o processamento e gerar uma resposta para aquele comando. Então, vamos deixar um exemplo aqui, vai ficar mais claro aí embaixo.
Então, coloca aí para a gente, Wesley, por exemplo, o endereço para o CEP informado é, e coloca o endereço entre chaves. E logo abaixo a gente vai criar uma função exatamente para esse endereço. Então, a gente tem algumas regrinhas aqui, por exemplo, que, como a gente está utilizando o Python, a gente tem que respeitar as regras da linguagem. Então, ele fala que a indentação ela tem que ser feita através de 4 espaços. E o nome da função ela tem que ser script, porque foi assim que a gente definiu no nosso código. Então, Wesley, cria para a gente aí uma função CEP, por exemplo. Aí o 4 espaços, e aí a gente já vai fazer o nosso processamento. Então aí você pode colocar a variável, né? Junto com o que a gente está chamando para essa variável. Por exemplo, nesse caso a gente vai utilizar um consulta CEP. Mas por que disso? Porque qualquer função que ele execute, ela tem que estar visível no escopo onde essa função está sendo chamada. Então, por exemplo, a gente definiu já essa função lá no nosso código, por isso que a gente está sendo utilizado ela aí. Isso vai ficar mais claro para frente quando a gente começar a entrar mais no detalhe do código. Mais embaixo, logo, a gente tem um retorno, que basicamente vai ser uma biblioteca. Então, a chave do primeiro valor vai ser referente ao parâmetro, né, que a gente definiu lá em cima. E a segunda vai ser o valor da variável ou qualquer coisa que ele queira inserir ali. Basicamente isso. A gente pode cadastrar agora. Legal. Tá vendo que o comando ele já aparece naquela nossa listagem? Então, aqui a gente já pode fazer um teste com ele. Como a gente já tem algumas funções determinadas, quando o Wesley iniciar o nosso bot, ele já vai retornar para a gente algumas informações. Então, abre o Telegram lá, Wesley, por favor. Legal. Clique em Start aí. Não, perdão. Clica no Help, que o Start ele já tinha clicado. Legal. O comando que a gente criou, ele já está logo ali, no CEP. Então, lembra daquela descrição, daquele parâmetro que a gente colocou? Ele já está descrito ali como o número do CEP, como um auxílio para o usuário. Então, clica no CEP para a gente poder testar, né? E coloca um CEP aí para ele fazer o cálculo. Legal. E aí ele já consultou o CEP e traz o endereço para a gente. Então, basicamente é isso. Já é uma facilidade para o desenvolvedor criar o seu bot. Eu vou passar para o Wesley agora, que ele vai falar como está a estrutura do projeto, e depois o Jonathan entra para falar um pouquinho como foi criada as interfaces. Obrigado, Daniel. Agora, começando a explicação desse projeto, ele basicamente está dividido em 2 projetos. Porém, esses 2 projetos não são dependentes um do outro. A única coisa que eles dependem são de um banco de dados. Então, o bot precisa estar usando o mesmo banco de dados que o CRUD estiver usando. Sendo assim, esse CRUD serve para auxiliar a criação desses comandos para deixar mais flexível e rápida a criação do bot do desenvolvedor. Não é obrigatório usar o nosso CRUD, você pode fazer isso tanto por um programa próprio ou pela própria query do seu SQL, mas você vai ter que seguir as regras de um script Python.
colocando os espaços, as indentações e as pontuações corretas. Esses são os nossos dois projetos. Primeiro, pelo CRUD, a gente está utilizando o Flask e o .env como bibliotecas para auxiliar o nosso desenvolvimento. Logo à frente eu vou explicar por que a gente está fazendo isso, qual a função delas. E o nosso bot, a gente utiliza também o .env, o Teleport, que é a biblioteca necessária para criar um bot no Telegram, e o Requests. O Requests, a gente usa essa biblioteca para conseguir fazer algumas requisições a APIs ou sites externos. Começando a explicação do CRUD, o Jonathan vai explicar primeiramente como funciona a estrutura da nossa interface para o usuário, como que está orquestrado, organizado esse código e como que ele funciona. Pode ir lá, Jonathan. Olá, eu sou o Jonathan, eu vou explicar um pouco do nosso front-end, como funciona o nosso layout, né? Primeiramente, entra na página inicial, no Google Chrome mesmo, só para a gente... Aí no Base eu vou explicar como ele está chamando essa parte do menu e também o rodapé. Então, inicialmente eu vou explicar o código do Base, pode entrar agora no código e abrir a página do Base. Ok. Aqui no Base a nossa estrutura tem a estrutura do HTML padrão, né? Aí eu vou começar aqui com os itens que a gente fez as chamadas, com os links, né? Então, primeiramente a gente faz a chamada da imagem, que é o favicon, que é o que aparece do lado do título da aba, que é aquele logo que aparece ao lado do título da aba, do Google Chrome ou dos outros navegadores. Aí, logo abaixo, a gente tem o ícones, que é na parte da listagem dos comandos, né, que é o ícone de editar e o de excluir. Aí por isso que a gente chamou esse link aí. Aí esse outro link abaixo é o Bootstrap, né, que é o nosso framework front-end que a gente utilizou, que é justamente para a gente fazer todos os componentes do nosso sistema, tudo que a gente utiliza para construir a interface do nosso sistema, né? Então, todos os componentes a gente utilizou do Bootstrap. Aí embaixo a gente tem o nosso próprio CSS, que a gente só fez alguns ajustes pontuais, né? Aí a gente é um estilo até pequeno, então a gente só está utilizando ele para fazer pouca coisa. Vamos descer mais um pouco, a gente tem o title, que é o que aparece, é o título da aba, né? Aí a gente colocou no UI, bot Telegram, e abaixo a gente tem o início do nosso menu. Inicialmente a gente tem o nav, que a gente utilizou para fazer o menu. Aí a gente chama primeiramente o logo, que é o logo do Telegram, que a gente colocou a imagem, e abaixo a gente tem o mobile, que justamente quando o usuário entra pelo celular, ou reduzir o tamanho da tela, né, já vai aparecer esse ícone do menu mobile, que é aquela caixinha com os três risquinhos que a gente utiliza, aquele botão. Logo abaixo a gente tem os links, né, do menu, que aí no caso é a página inicial, cadastrar e o listar. Vamos descer mais um pouco. Pode descer mais um pouco, agora eu vou falar sobre os blocos. Aí, esse bloco é onde o end block, é justamente onde vai aparecer quando a gente clica em página interna, no formulário, e o listar ele vai exibir dentro desses blocos. Vai ser um template renderizado pelo Jinja 2, né, que a gente utilizou. Aí todas as telas vão aparecer nesse meio. Aqui abaixo a gente tem o footer, que a gente só colocou que foi desenvolvido pela Now, e tem um link também para a página e no topo. Mais abaixo tem todos os JavaScripts que a gente utilizou do Bootstrap. Então tem ali o jQuery, o Pupper e o próprio Bootstrap. Abaixo a gente tem um script que a gente criou, que no momento que a gente utiliza para deletar um comando, a gente chama esse script e ele executa um Ajax, e aí sim a gente faz essa deleção. E embaixo a gente tem o switch alert, que é justamente o alerta que ele aparece para deletar também. Aí mais abaixo a gente tem um outro código JavaScript que a gente utilizou para ativar os actives do menu, que quando a gente clica, por exemplo, em listar ou em cadastrar,
na página que a gente se encontrar, ele vai estar marcado mais escuro ali para o usuário se identificar. Tá, agora eu vou pedir para o Wesley entrar na página inicial, que eu vou explicar um pouco da estrutura da nossa página inicial. Isso aí, na nossa página inicial, a gente tem esse primeiro bloco, que é do Telegram, né, que tem os 2 botões, e abaixo a gente tem um texto e depois uma imagem. Aí agora a gente vai lá para o código para me explicar como foi feito isso. Tá ok? Aí no index a gente utilizou uma section para a gente fazer aquele primeiro quadro, e aí a gente tem o título bot Telegram, o texto, e depois os 2 botões que a gente colocou apontando para o cadastrar e para os comandos. Aí mais abaixo a gente tem as 2 colunas, né, que a gente utilizou. No Bootstrap, como são 12 colunas, né, então a gente definiu 8 colunas para o espaço do texto e definiu apenas 4 para a imagem ficar ao lado e um pouco menor. Aí a gente utilizou esses 2 artifícios. Aí a tela de iniciar acabou, vamos lá para a tela de cadastro agora. Isso. Agora a tela de cadastro eu vou explicar como a gente fez os inputs, né, esses campos, e o botão também. Vamos agora lá para o código de cadastro. Tá, no código de cadastro a gente utiliza o código do modal, né, que justamente esse modal a gente está utilizando o Jinja 2, aí toda a renderização a gente está utilizando dentro desse modal. Então todo o aviso a gente passa as variáveis para ele. Então a categoria do alerta, que no caso é a cor dele, né, basicamente, então se é sus, se é warning, aí dependendo de qual classe a gente define, ele muda a cor. Aí embaixo é a mensagem em si, que a gente também pegou de lá, a gente pega o nosso código e a gente renderiza a mensagem aí. Abaixo a gente, saindo desse alerta, né, nós temos o título, que aí a gente também pega do nosso código, o título. Aí abaixo a gente finalmente começa o form. No nosso form, primeiramente a gente chama uma imagem, que é o logo do robô. Aí depois a gente tem o campo de comando, né, que a gente define o ID, a classe, o name. Aí o value é interessante porque esse value ele é muito utilizado no editar, é bem importante, né, porque quando a gente vai editar, ele já vem com o valor preenchido, ou seja, essa parte ele já pega do banco de dados e ele exibe aí quando a gente vai editar algum comando. Tudo bem, aí embaixo a gente tem o placeholder do comando, que no caso é só o exemplo como o usuário quer digitar. Aí depois a gente vem para outro campo que é a descrição, que no caso não é um input text, no caso é um type igual o de cima, igual ao do comando, onde ele vai informar a descrição. E embaixo a gente tem até um if dentro do value, que ele verifica se a descrição estiver em branco, ele define como nula, né? E aí, se não estiver, ele vai exibir a descrição, que no caso do editar, ele vai aparecer essa descrição. Abaixo a gente tem os heads do ativo, então é onde a gente define se o comando vai estar ativo ou não. A gente tem um if também, se ele tiver como comando ativo, ele vai marcar a opção de ativo, aí se não estiver ativo, ele vai marcar como não também, para já ficar marcado, para o usuário não precisar marcar novamente no editar. Pode descer um pouquinho mais. Os dados da resposta já é um outro campo diferente também. Aí já é um textiara, que aí no caso ele já pode digitar mais de uma linha, já pode fazer um texto mais completo. A gente definiu também como o valor de saída, no momento de digitar já aparecer tudo que ele digitou, então a gente colocou a variável de saída ali também. Abaixo o campo é bem semelhante, a gente tem ali no label as regras que o usuário precisa digitar nesse script, né? Aí a gente também definiu um text area, e aí no placeholder a gente também colocou os exemplos para o usuário saber como vai digitar, e no título default, né, que vem quando ele vai editar o comando, também tem ali a inteligência para exibir o comando. Embaixo a gente tem um botão, que também vem da parte do Python, o nome do botão, se é um cadastrar ou se é um editar, no caso. Tá ok? Agora eu vou explicar a página de listagem. Aí a página de listagem, a gente só tem essas listagens com um item mais escuro, outro mais claro e os 2 ícones. Eu vou mostrar um pouco da estrutura dela. Tá ok. Agora a página de listagem, a gente tem aquela mesma mensagem que a gente utilizou, que é renderizado pelo Jinja também, todo o nosso template, né? A gente tem essa mensagem, ele traz todas as variáveis que ele pega do nosso Python e ele exibe tanto a mensagem em si, quanto a categoria do alerta. Vamos descer um pouquinho mais.
Aqui a gente tem a construção da nossa tabela. Então, inicialmente, a gente tem duas classes da nossa tabela, né? 3 classes. A segunda classe, que é a Table Strip, é o que a gente utiliza para justamente deixar um item da tabela mais escuro e outro mais claro, para facilitar para o usuário identificar em qual item ele se encontra, né? E depois a Table Bordered, que é justamente para deixar borda em toda a tabela. Aí a gente tem todo o T-Red, que é o topo da nossa tabela, né? Que é os títulos. Então, cada coluna tem seu título, com exceção das ações, que no caso ela ocupa 2 colunas do conteúdo, né? Então, em vez de ocupar apenas uma coluna, ela vai ocupar 2, porque são 2 ações, a gente tem tanto editar e excluir, então a gente definiu assim. Aí vamos descer um pouquinho mais, a gente entra no nosso body. Aí, o nosso body, como todos os comandos estão no banco de dados, então a gente traz todos os comandos do Python e faz um for, e aí a gente lista cada comando individualmente. Então, cada comando tem seu ID, tem o próprio comando, tem a descrição, a saída e o item para verificar se ele está ativo. Depois a gente tem os 2 botões, que no caso é o editar e o excluir. No editar tem ali o material ícones, que é justamente aquele ícone que a gente está utilizando, e no excluir também tem o ícone que a gente está utilizando. No excluir tem uma outra coisa que é importante chamar a atenção, que é a função excluir item, que essa função ela justamente está no nosso JavaScript, que eu já vou explicar agora como que ela está funcionando. Essa função a gente chama excluir item, a gente tem que passar o nome do recurso, né, e o ID. E aqui a gente chama o switch alert, que é aquele outro JavaScript que a gente importou. Aí a gente utiliza ele, aí tem todos os atributos dele, que é o título, o texto e o tipo, se ele é um aviso, se algo assim. Aí embaixo a gente verifica. Quando ele clica no botão de confirmar, quando ele confirma que ele realmente quer excluir, a gente entra nesse if, nesse tem, e aí a gente começa o if. Depois do começo do if, a gente executa um Ajax, que é onde ele executação de deletar o comando, e aí se o comando for deletado com sucesso, ele dá um reload na página. Ele atualiza a página, né? E aí o usuário é excluído. Acho que a princípio seria isso. Agora, todo o nosso layout, agora eu vou passar para o Wesley, ele vai estar explicando outros detalhes. Perfeito. Vamos começar primeiro aqui no código Python pelo arquivo app. O arquivo app ele é o mais próximo da interface, porque é ele que vai estar tratando as requisições do usuário e intermediando isso para as demais partes do código. Aqui a gente dá os nossos imports, tudo que a gente precisa para estar configurando direitinho isso no código. Importamos o Flask e umas funções que são úteis para fazer todas essas atividades no Flask. Instanciamos o app e colocamos uma secret key. Por que essa secret key? Porque ela é necessária para a gente conseguir usar essa função flash, que é exatamente a função que a gente consegue renderizar esses modais, esses feedbacks para o usuário, quando a gente tenta cadastrar um item, editar um item ou deletar um item. Vindo aqui para baixo, a gente tem todas essas rotas. Cada URL que o usuário digitar e enviar para o nosso servidor, a gente vai estar pegando elas, cada uma, para uma função específica. Começando pela barra, o usuário vai enviar essa requisição e a gente vai entregar para ele o nosso index. Quando ele digita barra comandos, a gente vai entregar para ele a nossa listagem de comandos, enviando aqui comandos como os comandos que a gente pegou do nosso banco de dados. A mesma coisa ocorre para os outros campos. Um pouco diferente aqui no cadastrar, porque ele aceita 2 métodos, um get e um post. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa pegar um formulário e renderizar como são esses campos e depois, a partir das respostas dos dados do usuário, enviar isso para o nosso banco de dados. No get, a gente envia essa página para ele. A gente verifica aqui se é um get. Se for um post, a gente vai estar tratando os dados que ele enviou para a gente. Então, através dessa expressão, a gente pega as respostas que ele colocou em cada campo e transforma num dicionário. Colocamos dentro dessa variável e fazemos essa verificação. Por que essa verificação? Esses 2 campos, descrição e script, podem ser nulos. Porém, no HTML, quando você deixa um campo nulo e envia, ele vem como uma string vazia. Para corrigir esse problema, se for uma string vazia, a gente transforma ela em nome. Para assim, no banco de dados, quando a gente for criar
esse comando que ele registrou, ele vai estar como nulo no nosso banco e não como uma string vazia. Aqui embaixo a gente dá o feedback para o usuário através da função flash e redireciona ele para os comandos, para a nossa listagem. Vale lembrar e ressaltar essa exceção. O que é essa exceção? No nossa modelagem do banco, a gente decidiu que o comando ele vai ser único, porque não faz sentido um comando realizar duas ações diferentes. Sendo assim, o nosso comando ele tem que ser único no nosso banco de dados. Então, fazer até uma demonstração, se eu for tentar cadastrar um comando que já existe, o /cep, ele vai falar que já existe um comando com esse nome. Ele vai renderizar a nossa página aqui com as informações que o usuário já preencheu e ele apenas tem que trocar o nome do comando para não ter esse erro. A mesma coisa acontece no editar. No editar, se ele colocar um comando que já existe, a gente vai estar capturando essa exceção. Se não, a gente faz essas informações aqui. No get, a gente vai retornar do banco de dados as informações desse comando correspondente. E se for um post, a gente vai tentar a mesma coisa. Pegar as informações que ele digitou, fazer a verificação dos campos que não são obrigatórios e enviar para o nosso banco de dados. Na deleção é bem simples. Através do ID do comando que a gente vai estar pegando, quando ele clicar no ícone na lixeira, a gente vai tentar fazer a deleção através das nossas funções mais próximas do banco de dados. Indo para essa service, que é um intermediário com o banco e as nossas views, o que ela faz? Aqui estão algumas regras de manipulação dos dados. Aqui é onde a gente instancia os nossos objetos para estar enviando para o usuário. Aqui temos a listagem, a localização, criação, atualização e deleção. Bem simples. Fazendo toda essa estrutura de a partir das nossas queries realizar a função correspondente e enviando para o usuário em forma de objeto essas informações e para o banco de dados a mesma coisa, enviando em forma de objetos comando. Como que está configurado esse model, essa classe comando? Ela está configurada desse jeito. A gente tem um comando, uma descrição, uma saída, um ativo e um script e um ID que pode ser none, pode ser nulo. Por que ele pode ser nulo? Porque no nosso banco de dados a gente definiu que o ID ele é um auto-increment. Então na criação ele não é obrigatório. Por isso definimos ele como none. Já no retorno para o usuário, a gente está capturando esse ID, porque como ele já existe no nosso banco, a gente pode instanciar um objeto tendo essa informação. Sendo assim, a gente não vai ter nenhum problema fazendo a modelagem desse jeito a respeito dos comandos. Para entender agora um pouco da nossa estrutura do banco de dados e como estão coordenadas, manipuladas essas queries, o Bruno vai explicar melhor como que isso foi feito. Então aqui no nosso script do config e das queries, o Bruno vai estar explicando direitinho como que isso funciona. Pode ir lá, Bruno. Olá, eu sou o Bruno, vou falar um pouco sobre como funciona o banco de dados do nosso sistema. A princípio, em config, temos o script de criação da tabela, onde é armazenado os dados inseridos pelo usuário. Como chave primária, temos o ID comando, que é gerado automaticamente pelo sistema através do auto-increment. Abaixo, o nome do comando criado pelo usuário, que é obrigatório, e não permite que o usuário tenha dois scripts cadastrados com o mesmo nome. A descrição e script são campos opcionais. A saída, que é o retorno, deve ser obrigatório. E o status, que é um booleano que retorna se o script criado pelo usuário está ativo ou não. Abaixo temos a função que faz a conexão com o banco de dados e a função que cria ao script que faz a criação do banco de dados,
que também garante que a conexão do banco seja fechada caso ocorra um erro ou uma exceção. Em queries, temos aqui, a princípio, as queries essenciais para o funcionamento do CRUD, como os comandos de listar, que retorna todos os scripts do usuário. O de localizar, que utiliza como atributo-chave o ID comando, para retornar o script que for de preferência para o usuário. O de criar, que insere novos comandos na base, não sendo necessária a inclusão do ID comando, assim como o de atualização. Por último, temos o de exclusão, que usa como filtro o atributo ID comando. E abaixo as funções que chamam esses scripts e executam para o usuário. Agora, Sr. Wesley. Então, perfeito, é assim que está funcionando. A estrutura do nosso banco, como que a gente está coordenando essas queries SQLs e transformando elas aqui, chamando em cada função para fazer a execução dessas queries. E um ponto importante é essa função host2dict. Qual é a funcionalidade dela? No nosso caso, ela não é tão útil, porque a gente está pegando todos os campos do nosso banco de dados. Ela seria útil em que forma? Se, por exemplo, o desenvolvedor escolhe utilizar um asterisco, ou seja, ele não quer saber que campos vai vir, ele quer todos. Pode não vir numa ordem que ele espera. Então essa função serve para, a partir da descrição, que é o nome da tabela em si e o valor correspondente, ele transformar isso em dicionário de chave e valor, sendo a chave o nome do campo e o valor correspondente daquele campo para determinada linha do banco de dados. Chamando apenas em localizar, a gente chama apenas o row, que retorna um dicionário, e em listagem a gente retorna uma lista de dicionários contendo essas informações. Essa é a nossa estrutura do nosso projeto do CRUD. E o último ponto importante é a respeito desse database path. Aonde a gente está pegando esse database path? Nas nossas configurações de variáveis de ambiente, que é exatamente aquela biblioteca do .env que a gente está utilizando do Python. Qual que é a funcionalidade dela? Nessa pasta conf, a gente tem aqui em .env, nesse arquivo de extensão .env, uma variável de ambiente, que a gente definiu como nome database path, que tem como caminho aonde vai estar o nosso banco de dados. Essa biblioteca facilita bastante a criação de variáveis de ambiente para a gente capturar elas através de um arquivo settings e configurar elas aonde a gente for precisar buscar essa informação no código. Então o arquivo settings está configurado dessa forma. Importamos o OS, através do .env importamos o loadenv, que vai fazer o carregamento dessas variáveis de ambiente que a gente definiu no .env aqui. E a gente define uma constante com o valor correspondente dessa variável de ambiente. E é dessa maneira que a gente usa a biblioteca .env do Python. E assim encerra a explicação de como está funcionando o CRUD do nosso projeto. Antes de passar para a explicação do nosso bot em si, eu preciso explicar esse arquivo aqui. Qual é a função desse arquivo? Digamos que você não tem um banco de dados já criado. Então, aqui nesse database path, você vai passar o caminho e o nome do banco de dados que você quer que seja. Como que você quer chamar esse banco de dados. E nesse database path, a gente está importando a função criar_db, que é essa função. E ela vai criar nesse diretório, onde está esse arquivo, o seu bot. Com ele criado, você pode mover ele para onde você quiser e referenciar o caminho dele nessa variável de ambiente. E agora sim termina a explicação de como está funcionando esse CRUD. Agora, partindo para
para o nosso projeto do bot em si, que não tem nenhum template para o usuário, nenhuma parte de interface, é apenas código Python, o que a gente está utilizando aqui? Estamos utilizando requests, a biblioteca para fazer requisições a sites, APIs, o Teleport, que a gente utiliza para fazer o bot do Telegram, e o .env, que serve da mesma função e está configurado da mesmo jeito aqui na estrutura desse projeto. Aqui no .env a gente tem aonde está o banco de dados e o token que é referenciando o bot que a gente criou no Telegram. Mais pra frente a gente vai explicar como funciona esse token. Aqui a mesma coisa, a gente está configurando as variáveis de ambiente. E temos também o database path. É uma criação do banco de dados. Que se você executar esse arquivo aqui, ele vai criar um banco de dados exatamente nesse diretório. Deixamos esse código repetido nos dois projetos porque você pode utilizar um sem depender do outro. Então, começando aqui pelo nosso database, a gente tem aquelas funções que retorna. Faz esse retorno para a gente dos dicionários, correspondendo com o valor de cada campo. Criamos a configuração do nosso banco de dados, a mesma coisa. E um pouco de mudança aqui nas nossas queries. Qual é a mudança das queries? A gente está verificando os comandos que está ativo para devolver para o usuário, que é os comandos que o bot vai estar conseguindo usar, e fazendo uma ordenação alfabética pelo comando, para deixar mais bonito a aparência. E o localizar, a gente está localizando não pelo ID como no CRUD, e sim pelo nome do comando, e também se esse comando está ativo. É assim que funciona as queries desse bot. Então, antes de explicar sobre esse value error, que também é diferente do outro projeto, a gente vai começar explicando sobre o coração da nossa aplicação, que é o arquivo core.py. Ele começa aqui em cima, fazendo as importações necessárias para a criação do nosso bot. Como que funciona? A gente importa o Teleport, a gente importa o RE, que é para fazer expressões regulares com o Python, importa o token do nosso bot e funções do nosso services e DevScript, que vai se explicando um pouquinho mais para frente. A gente define essas classes que são exceções, que a gente vai lançar elas em determinados casos, que também vai ser explicado. E vamos começar aqui por baixo. O que a gente tem aqui? A instanciação do bot a partir do token desse bot que a gente pegou no Telegram. Instanciando o bot, a gente coloca nessa constante e tem essa verificação. Quando esse arquivo for executado, a gente vai entrar aqui, vai dar esse print, dizendo que para parar o funcionamento dessa aplicação é só você dar um Ctrl+C. Deixamos esse while true, que é para o bot não ser finalizado, ele vai ficar executando indefinidamente. E esse message loop. O que é esse message loop? Essa função do nosso bot. Quando a gente instancia um bot, a gente precisa estar verificando os updates. O que é isso? É verificando se a gente tem mensagens novas de usuários. Quando eu envio uma mensagem, isso é um update. E essa função vai estar capturando essa mensagem e enviando todas as informações para a nossa função handler, que é o nosso callback, que ele está aqui em cima. No handler a gente recebe a mensagem, que é todas as informações que essa função passou para a gente. O que a gente precisa dessa mensagem? A gente precisa do chat em questão desse usuário, que chamou um comando, que conversou com o nosso bot, e a mensagem que ele enviou. O que é esse split? A gente está quebrando o que é mensagem do que é parâmetro. Então, na primeira posição dessa variável, vai estar a mensagem que a gente precisa. Como vocês podem ver aqui embaixo, que seria o /sep, que é o comando. E aí, a segunda posição é o parâmetro. Tudo que vier depois do primeiro são parâmetros. E a gente está fazendo essa verificação. Tendo a mensagem, a gente pode chamar a nossa função validate, que vai validar
se a mensagem que o usuário enviou está atendendo às regras que a gente definiu aqui em cima. Essa expressão significa que aqui a gente vai ter uma lista. Ou seja, isso aqui vai ser uma coleção de valores. A gente vai estar passando chat ID e essa coleção de valores para a função validate. Essa função validate está esperando receber o chat ID, a mensagem e um indeterminado valor de parâmetros. Então, o primeiro valor que está armazenado nessa coleção vai parar na mensagem e os demais valores vão parar nesse parâmetro que está esperando uma coleção de valores. Esse parâmetro, sendo definido dessa forma, ele pode não receber nenhum valor. E aqui dentro a gente está fazendo essa verificação. Então, a partir do comando que a gente recebeu do usuário, que é a mensagem, a gente vai verificar. Essa mensagem existe? Então, a gente vai entrar no nosso service. Vai fazer aquela mesma estrutura, aquela mesma função, bem semelhante ao nosso CRUD, através dos services, fazendo aqui a instanciação de um objeto comando e buscando no banco de dados, mesma coisa em listagem. E aqui a gente vai localizar se esse comando que o usuário está tentando acessar existe. Se ele não existir, se a gente receber um none aqui, capturar um valor nulo do banco de dados, esse comando não existe. Então a gente vai ter que lançar uma exceção, que é o value error. O que acontece se a gente lança esse value error? A gente vai retornar para o usuário que a gente não sabe como responde a isso. A gente não tem uma resposta. O desenvolvedor não criou uma resposta para esse comando porque ele não existe. Então, para onde vai esse retorno? Vai para a função, vai para o lugar onde chamaram a nossa função validate. E quem chamou o validate? Foi o handler. Esse retorno, aquela resposta, vai vir para essa variável resposta. E através do chat ID a gente vai enviar a resposta através da função send. A função send, ela pega o ID e a resposta e envia isso para o usuário através do nosso bot. Essa verificação de foto é a última coisa que eu vou explicar. O caminho é basicamente esse. O caminho a ser entendido é basicamente esse. Depois de validar, através de sucesso ou exceções, a gente vai ter um retorno para o handler, que vai estar sendo capturado aqui na resposta, e vamos enviar a resposta para o usuário através da função send. Então, tendo entendido esse funcionamento de como a gente envia a mensagem, a gente vai para outra situação. O comando que o usuário digitou, ele existe. A gente não vai lançar a exceção value error. O que acontece? Ele faz uma verificação aqui embaixo. O script do desenvolvedor é vazio? Se for, a gente vai retornar apenas a saída. Então a gente não vai ter que fazer todo esse caminho aqui de entregar um retorno para o usuário através de um processamento dinâmico, porque a saída ela é estática. Então a gente só precisa retornar a saída, que vai fazer esse fluxo de vir para a resposta e enviar para o usuário. Bem simples. Mas se não for nulo, se o script, a gente tem um script, a gente tem uma execução ali dentro, o que vai acontecer? A gente vai entrar aqui. O que essa primeira verificação faz? Na nossa aplicação, na explicação do Daniel, ele mencionou que o nome da sua função do desenvolvedor deve ser script. Por quê? Porque é essa verificação que a gente está fazendo aqui. Então, através dessa expressão, a gente está pegando o nome da função que o desenvolvedor criou. Então, aqui a gente vai estar entregando uma string, que vai ser a string do começo da definição da função. Def alguma coisa, sem os parênteses, porque aqui a gente está dando esse split. Então, se a gente não achar o nome script nessa definição, a gente vai lançar um name error. O que o name error faz? Ele faz todo esse caminho aqui. A gente vai fazer um teste.
Eu vou colocar a função CEP para nova e vou atualizar. Eu vou tentar chamar o CEP agora. Esse recurso está temporariamente inativo. Vamos no código e é exatamente o retorno que a NameError entrega para o usuário. O recurso está inativo. E o que o desenvolvedor recebe? O nome da função no campo script deve ser script. E eu encontrei nova, que foi a alteração que eu fiz. E o que significa isso? Se ele, o desenvolvedor, ele colocou o nome certo da função, que seria script, mas ele fez algum referenciamento de nome, seja de chamada de função ou referenciamento de variável, que não existe, que o Python não vai encontrar, ele também vai lançar um NameError. Então, se em vez de endereço eu tentar acessar a variável teste que não existe nesse escopo, quando eu tentar consultar o CEP, eu vou ter o mesmo erro, que o comando está inativo, esse recurso está inativo. Ele está caindo no NameError e o usuário, o desenvolvedor, vai receber que esperava script, mas eu encontrei script. Então isso pode gerar confusão. E esse texto explica para o desenvolvedor o que ele precisa fazer. Se o nome estiver correto, que é o nosso caso, o problema deve estar no script do desenvolvedor. Então ele tem que verificar a chamada de funções e referenciamentos de variáveis desse script. Assim ele vai saber aonde foi o erro dele. E é assim que a gente trata a exceção NameError. Voltando aqui, deixando funcional esse comando, a gente parte para a próxima parte, que é essa verificação. O que essa função faz? A gente vai estar verificando se a gente encontra parâmetros na função do desenvolvedor. Aonde está sendo esses parâmetros? São os parâmetros que ele define na função dele. Então a gente diz que é apenas um argumento opcional, ou seja, pode ter um argumento ou pode não ter nenhum. E essa função searchParameter, ela faz isso pra gente. Então, através do script, da definição da função, a gente verifica se tem uma vírgula ali no meio. Se tiver uma vírgula, significa que essa vírgula vai estar dentro dos parâmetros da função que o desenvolvedor criou. Se isso acontecer, a gente vai lançar uma Developer Parameter Error, que ela faz exatamente isso aqui. Retorna para o usuário que o recurso está em manutenção e dá essa informação para o desenvolvedor. Vamos testar isso. Aqui a gente tem scripts, o CEP vai receber CEP, vírgula, CEP2. E eu vou tentar consultar CEP. Esse recurso está em manutenção. É a resposta que a gente estava esperando que ele recebesse. E o desenvolvedor vai receber o quê? Developer Parameter Error. A nomenclatura do seu campo de função deve ser script sem argumentos ou script com um argumento, no máximo um parâmetro. E a gente vai informar que a gente encontrou script com 2 argumentos, todos os argumentos que ele definiu. Então o desenvolvedor vai estar tendo noção de onde ele errou novamente. Agora, deixando de novo isso aqui funcionando, a gente parte para essa verificação. A gente não teve esse problema, a gente cai aqui. O que essa expressão regular está verificando? A gente está verificando se dentro do script do desenvolvedor a gente tem essa estrutura aqui, na definição inicial. O que é essa estrutura? A string script seguida de parênteses. Dentro desses parênteses, a gente precisa ter uma palavra que comece com uma letra de A a Z ou um underscore, e
essa expressão com asterisco, a expressão repetida com asterisco. O que ela significa? Que o que tiver aqui dentro pode ter um tamanho determinado. O nome do parâmetro pode ser o nome que o desenvolvedor quiser, desde que tenha apenas letras e underscore. Não pode ter outros caracteres. E tem que terminar com uma barra. Assim a gente vai estar verificando os parâmetros e toda a estrutura básica da definição de uma função em Python. O que esse retorno vai retornar para a gente? Um none ou um valor que a gente pode validar como true. E é isso que a gente faz aqui. Se esse retorno vier como false, ou seja, como none, a gente vai entrar aqui dentro, porque a gente não achou argumentos, não achou parâmetros no script do desenvolvedor. Então, se a gente não achou parâmetros no script do desenvolvedor, essa função dele não espera parâmetros, e o usuário enviou um parâmetro, a gente vai lançar um parâmetro erro, porque essa função não estava esperando um parâmetro. Então, se a gente vier aqui no barra start, passando um parâmetro, o usuário vai receber. Esse comando não recebe nenhum parâmetro e eu recebi essa string que eu passei. Isso significa que o usuário caiu nessa exceção. Essa exceção parâmetro erro retorna essa mensagem para o usuário. Tudo certo até agora. Se isso não ocorrer, ele vai entrar nesse processo. Esse processo eu vou explicar daqui a pouquinho. Depois a gente vem para cá. Digamos que ele não entrou aqui. Isso significa que a função do desenvolvedor tem parâmetros. Se a função do desenvolvedor tem parâmetros e o usuário passou mais de um parâmetro, a gente vai lançar um over parâmetro erro. O que isso significa? Que o usuário tem que receber, certifique-se de que apenas um parâmetro seja enviado e eu recebi tantos parâmetros. Testando isso com a função sep, ele vai ter um retorno de que eu espero apenas um parâmetro e ele vai enviar os parâmetros que eu recebi. Sendo assim, o usuário lançou a exceção over parameter error. Partindo daqui, a gente entra aqui na mesma verificação. Aqui a gente está verificando se tem parâmetros. Se a função do desenvolvedor tem parâmetros. Ela tem parâmetros e o usuário não enviou um parâmetro. A gente vai lançar requer de parameter error. No barra sep, se a gente não enviar nenhum parâmetro, o usuário vai receber esse comando necessita de um parâmetro. E você não enviou nenhum. E é exatamente o que essa exceção retorna para o usuário. Até aqui está tudo certo. A gente está tratando essas exceções, já teve a explicação de todas essas exceções. A developer também, a name error também. Agora a gente vem para cá. O que acontece se nenhuma exceção for lançada nesse ponto? A gente entra na função processar saída. Como que funciona isso? Se a função do desenvolvedor não tiver um parâmetro e o usuário não enviou um parâmetro, a gente vai processar a saída enviando o comando que o usuário enviou. Porque aparentemente está tudo funcionando. A mesma coisa aqui. Se a função do desenvolvedor precisa de um parâmetro e o usuário enviou parâmetros, a gente já tratou isso. Então a gente sabe que a gente vai poder enviar para a função processar saída o comando com os parâmetros do usuário. O que essa função processar saída tem? Ela espera um comando e um parâmetro opcional, que é o que a gente está fazendo. A gente consegue chamar essa função tanto sem parâmetro quanto com parâmetro. E aqui está o core da nossa aplicação. É aqui que a gente consegue transformar a string que o desenvolvedor criou no script em uma função executável no Python. O que essa função exec faz? Essa função exec faz exatamente isso, por isso que ela é perigosa. O desenvolvedor
ele pode colocar qualquer coisa naquele script. Então ele pode remover um item do banco de dados, ele pode deletar o banco de dados ou mexer em variáveis e arquivos do sistema, do servidor. Sendo assim, se você é um desenvolvedor, utiliza esse script em um projeto que você não é o único, quem tem acesso a esse código, a essas fontes, deve ser alguém de confiança, porque você sabe que ele não vai estragar a sua estrutura com esses scripts definidos aqui. Como funciona essa função exec? Vamos dar um exemplo dela. Eu tenho aqui o idle e eu vou definir um script com esse valor. Uma string Python. Eu tenho uma string Python que dentro dela tem uma demonstração, um exemplo de definição de função. Eu vou dar um exemplo. Antes disso eu vou printar o meu globals. O que é o globals? É tudo que eu tenho acesso nesse escopo. No caso aqui do idle, tudo que eu posso acessar aqui no idle. E aqui no script é todo o escopo que esse arquivo tem para acessar de variáveis, funções e outros nomes que aqui no globals está definido. A gente pode ver que a última coisa que a gente tem é uma variável script com um valor string. Para não ficar confuso, eu vou até trocar o nome dessa variável. No globals eu tenho uma variável que vale uma string. É a última coisa que a gente tem. Se eu der um exec passando essa variável com o globals, o que vai acontecer? No globals eu tenho um script que é uma função. Então eu consigo chamar esse script a partir de agora. O que a gente definiu no script? Vai printar bem-vindo. Se eu chamar script, ele printa bem-vindo. É assim que funciona essa função exec. E é assim que a gente está usando no nosso contexto. A partir do momento que a gente tem o script do desenvolvedor no nosso escopo para ser chamado, a gente verifica. Tem um parâmetro, eu recebi um parâmetro. Então eu vou chamar esse script passando o parâmetro que eu recebi. Eu não recebi um parâmetro. Eu vou chamar o script não passando parâmetros. Sendo assim, o script vai conseguir ser executado dessas duas formas, que foi o que a gente disse. A gente só aceita um ou nenhum parâmetro. Depois disso, para não ter problemas futuros, a gente tira o script do escopo do globals. Então, ele não vai estar mais podendo ser acessado aqui nesse script, nesse escopo. Saindo daqui, tendo feito isso, a gente vai retornar essa expressão. O que é essa expressão? Aqui, nesse exemplo, a gente vê que na saída a gente colocou entre chaves um valor para ser referenciado no script. E aqui no script a gente retorna um dicionário com uma chave correspondente ao valor da saída nas chaves dela e o valor necessário. O que está acontecendo aqui? Isso funciona em strings Python como máscara. Então, se eu tenho uma variável teste que tem como string o meu nome, o meu nome é nome, eu chamo essa variável, o meu nome é nome. E eu tenho o nome em si, que vai ser um dicionário com chave nome, igual está aqui em cima, e um valor.
Se eu dou um teste ponto format passando esses valores desempacotados, que é o que a gente está fazendo aqui, o que o Python vai fazer? Através da chave, ele vai procurar uma máscara com esse nome e passar esse valor. Printando isso, eu vou ter o meu nome é Wesley. E é isso que a gente vai estar retornando. O script, ele faz essa referenciação de máscaras de strings do Python para a saída, gerando uma saída dinâmica após o processamento do script do desenvolvedor. Esse retorno vai vir para onde? Para quem chamou o DevScript, que foi a minha função validate. A partir daqui a gente já vai dar um retorno para o handler, que vai estar capturando em resposta, enviando a resposta pela função send, parando aqui e enviando para o usuário. É assim que funciona a nossa aplicação. Assim que funciona esse bot, esse script Python, cobrindo a maior parte das exceções possíveis e enviando informações coerentes para o usuário. Um ponto importante de se observar. Esses erros que a gente lança e envia informações diferentes para o usuário, que trata da mesma situação de comando inativo, poderia ser utilizado uma constante aqui embaixo com um valor genérico, e sempre que esse erro ocorrer, você retorna aqui a mensagem dessa variável, dessa constante, para o usuário não receber mensagens diferentes para teoricamente o mesmo tipo de erro, que é um comando inativo. Outro ponto é, na função devscripts, no arquivo devscripts, deve estar localizado todas as funções que você chama dentro do script do desenvolvedor. Ou seja, na minha função, no meu comando para consultar um CEP, eu passo a função consulta CEP e ela está visível nesse escopo. Se ela não tivesse visível nesse escopo, eu ia ter um problema de name error que a gente já tratou. Sendo assim, esse script, esse arquivo, tem que ter localizado todas as funções que você referencia nos seus scripts. Pode ser funções, podem ser variáveis globais. O desenvolvedor vai definir o que é melhor para ele. E da onde a gente está tirando essas funções? Na pasta Tools foi onde a gente definiu na nossa arquitetura que ficaria mais fácil, de fácil acesso e de boa organização, colocar dentro dessa pasta Tools todos os arquivos que você estiver utilizando como funções para fazer algum processamento para o seu script de desenvolvedor. Foi dessa maneira que a gente pensou e é isso que está acontecendo aqui. Através do DevScript, a gente importa o consulta CEP, que é essa função que vai estar verificando através do nosso requests, a biblioteca que a gente instalou. Fazemos a verificação e damos uma resposta coerente para o usuário, para a função que vai retornar para o usuário. É isso que funciona e é assim que deve ser tratado esse arquivo DevScripts. E é esse o nosso projeto. O último ponto é essa verificação que eu faço em foto. Por que ela está aqui? Qual é o sentido dessa verificação? Foi uma maneira que eu achei mais legível e fácil de fazer essa programação para enviar outros tipos de resposta para o usuário. Por exemplo, eu tenho essa função HTTPCats. O que ela faz? Ela já está cadastrada e ativa no meu CRUD HTTP. Eu vou dar um /help e eu tenho um exemplo de uso dela. Eu escrevo /HTTP e um código HTTP. Vamos testar o código 400. O que eu vou receber? Uma foto de um gato correspondente com a mensagem em si. Então eu recebo uma foto 400 bad request, que é exatamente o retorno que a gente pega
desse site que a gente está utilizando. Ele tem vários retornos de foto que a gente pode utilizar. E aqui eu faço isso. Através da resposta que eu recebo aqui, eu vou fazer a requisição para aquele site. E antes de retornar para o usuário, eu coloco um foto. Por que eu coloco esse foto? Justamente para fazer a verificação. Se tiver foto na resposta que eu recebi depois do processo, todo esse processo que eu fiz, significa que eu estou esperando que esse retorno seja uma foto. Sendo assim, eu faço a contagem de caracteres, 5 caracteres. A partir do quinto caractere é a resposta em si, sem esse foto que eu defini lá na minha função. Então eu vou estar conseguindo enviar uma foto para o usuário com uma resposta correta, uma resposta coerente, sem possibilidade de ter erros. Isso pode servir para qualquer retorno que você quiser para o usuário. Se aqui, por exemplo, fosse um vídeo, eu colocava vídeo aqui e alterava vídeo aqui. Ia funcionar da mesma maneira. Esse é o motivo pelo qual eu fiz essa verificação de foto. O último ponto é o syntax error, que eu ainda não tratei, não expliquei. Como que eu lanço o syntax error? É através do script do desenvolvedor. Se o script do desenvolvedor tiver um erro Python, um erro com a sintaxe do Python, por exemplo, vamos ver uma função aqui, o start. O meu start, eu não coloquei os 2 pontos depois da definição da função, eu vou alterar. O que o usuário vai receber? Esse recurso está temporariamente bloqueado. Qual é o retorno que eu espero? Exatamente esse. Então o syntax error está cobrindo isso. E a gente envia para o desenvolvedor isso aqui. Esses prints de aviso para o desenvolvedor pode estar tanto aqui em print ou enviando isso para um arquivo de log. Assim o desenvolvedor vai ter noção dos erros que ocorreu e aonde ele pode estar corrigindo. Então aqui eu vou printar. Existe algo no seu script. Eu lancei um syntax error. E embaixo eu printo o script do desenvolvedor. Aqui eu consigo verificar que depois do script eu esqueci os 2 pontos. Corrigindo isso, eu posso digitar um /start e o bot volta a funcionar normalmente. É assim que está coordenado, programado o nosso projeto do bot, fazendo na maior parte o tratamento de exceções e entregando respostas coerentes para o usuário, fazendo a verificação de parâmetros, processando a saída e entregando uma resposta para o usuário. Esse é o nosso projeto e é assim que funciona a nossa estrutura. Por fim, a gente vai explicar a respeito do Telegram Token. O Telegram Token é um token que a gente gera para criar um bot no Telegram. Então, para ter um esclarecimento maior disso, o Marcelo vai explicar para a gente como a gente cria um código, como que a gente gera esse código, como que a gente cria um bot e começa a utilizar um bot novo criado por mim. Marcelo, se você puder explicar para a gente. Bom, basicamente, você vai precisar entrar no Telegram. O Telegram tem uma ferramenta que facilita a nossa criação de bot. Se chama BotFather. E ele é um bot do próprio Telegram que nos auxilia a geração desse token. Pode digitar no menu de busca que você encontra ele facilmente. É só iniciar uma conversa. Feito isso, ele vai gerar uma série de opções, ou um erro. Isso aqui foi um problema aqui do meu celular junto com o computador. Eu vou tentar iniciar pelo celular. Certo. Beleza, dei um restart. Ele me entregou esses comandos. O que eu faço?
ele entregou uma série de comandos. Logo de primeiro comando, você vai ter criar um novo bot. Então, ou você dá um barra new bot, ou você clica em cima desse barra new bot que ele já vai digitar para você. Feito isso, ele vai pedir um nome para o seu bot. Vamos colocar, por exemplo, Stafusa. Em seguida, ele vai pedir um nome de usuário para o seu bot. E ele deve obrigatoriamente terminar com bot no final. Vamos colocar, por exemplo, Stafusa Bot. Isso vai servir para você achar ele no menu de busca. Feito isso, ele vai gerar esse token para você, que é essa linha em vermelho, e vamos colar ele onde que um env, onde o Wesley ensinou. Então, gerando esse token, eu pego ele aqui, eu copio ele e colo ele aqui, onde eu tinha definido as variáveis de ambiente. Salvando e restartando o projeto, eu vou tentar utilizar o bot que a gente estava usando antes. Ele não está funcionando. Por que ele não está funcionando? Porque o meu token não está mais me referenciando para esse bot. O meu token está referenciando para o bot que o Marcelo acabou de me ajudar a criar. Como que é o nome do bot? Stafusa Bot. Eu vou buscar o Stafusa Bot na barra de buscar. Eu vou começar uma conversa com ele. Ele vai me dar um erro por causa do celular. Eu vou tentar iniciar pelo celular. Ele vai me retornar as mesmas informações que eu tenho cadastrada no meu CRUD. Por quê? Porque o meu projeto está referenciando a esse banco de dados. E nesse banco de dados eu já tenho essas informações preenchidas. E eu posso utilizar qualquer uma delas agora com o Stafusa Bot. Todas elas funcionando. Tudo dando certo. É basicamente isso. Como a gente cria um bot no Telegram, como é que a gente utiliza o sistema do CRUD e como a gente utiliza o sistema do bot em si. Esses dois projetos estão no GitHub. O link para cada um deles vai estar na descrição do vídeo, assim como um e-mail para contato do time. Qualquer um de nós pode estar respondendo esse e-mail, seja para uma dúvida ou algum assunto referente ou não a esse projeto. É basicamente isso. Essa foi a apresentação do nosso projeto. Alguém gostaria de finalizar dizendo alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só isso. Muito obrigado, pessoal. Só isso mesmo, obrigado. Noite. Então é isso. Essa foi a nossa apresentação. Até a próxima.